E eu quero começar com você aqui hoje uma série nova. Na verdade, não vai nem aparecer ali, eu creio, o título dessa série. Com certeza vai aparecer o título da mensagem de hoje, mas não talvez o título da série, porque eu primeiro fiz o esboço. Depois Deus tocou no meu coração para transformar isso numa série. Que eu não sei se vai ser uma minissérie ou se vai ser uma série mais longa, mas com certeza, no mínimo hoje e domingo que vem, eu vou estar falando sobre esse assunto. E o nome dessa série é Fora Medo. Será que você pode dizer em alto e bom som junto comigo? Fora medo! Gente, nós estamos vivendo em tempos e em dias em que a oportunidade para o inferno se manifestar em medo, para infiltrar no coração das pessoas o medo, e o medo é a raiz de todos os males que um cristão possa viver. O medo é a raiz de tudo o de ruim que possa acontecer na sua vida. Começa pelo medo, que gera outras coisas. E nós estamos vivendo uma oportunidade, um tempo, onde o diabo tem tirado proveito disso. E ele usa mídias sociais, ele usa televisão, ele usa a rádio, ele usa o seu vizinho, ele usa um parente, ele usa um pastor, ele usa um irmão da igreja, para contaminar você com o medo. Porque está ruim para todo mundo, porque está difícil, agora não pode nem ir à praia, e agora, e o coronavírus, olha, cuidado, o coronavírus vai te pegar, e tal, e ele usa toda essa oportunidade para criar nas pessoas uma ponta que seja de insegurança, de medo. Isso vai dar ruim, a gente não vai conseguir, e vai atrapalhar os meus negócios, vai atrapalhar a minha vida profissional, o meu trabalho e tal. Gente, entenda só uma coisa, Deus não depende de nada do que esteja acontecendo nesse mundo, de bom ou de ruim, para te abençoar. Olhe para a palavra, dê uma olhada na palavra, e você vai ver que em situações críticas, aonde não havia esperança alguma, e Deus, para aqueles que creem, trouxe sempre resposta, solução, saída. Deus sempre tem uma saída para todo aquele que crê. Sempre. Então, é uma guerra. A luta contra o medo é uma guerra. Se nos dias normais, onde não tem coronavírus, onde não tem pandemia, onde não tem crise, o medo já faz um estrago, imagina numa época como essa. Então Deus falou muito forte ao meu coração. Nós comemoramos essa semana agora que passou, nós comemoramos 1 ano em que eu estou fazendo todo dia da semana, de manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma transmissão às 10 da manhã para ministrar a ceia do Senhor. 1 ano. Eu posso contar nos dedos de uma mão, e a mão não precisa nem ser a minha, a mão do Lula, os dias em que eu não fiz essas transmissões. Eu posso contar nos dedos de uma mão os dias que eu não fiz uma transmissão. Por algum motivo maior, de força maior, por viagem ou por alguma outra coisa, eu posso contar os dias que eu não fiz. Durante 1 ano eu tenho feito e vou continuar fazendo, porque no início, quando eu comecei a fazer, eu fiz por uma inspiração de Deus. O que Deus falou no meu coração? Fragale, você precisa encorajar o meu povo. O meu povo está sendo alvo de estímulos que geram medo, que geram insegurança, que geram temores. E eles precisam ouvir alguma coisa que mostre a eles que quem está no controle da vida de cada um deles sou eu, o Senhor. Deus não precisa que o dólar equilibre com o real para que Ele te abençoe. Ele não precisa que agora a crise política se resolva e esses políticos parem de brigar para saber quem é o dono da vacina, para que você seja abençoado. Deus não precisa que haja um ajuste fiscal no país para que você seja abençoado. Tudo isso é muito importante, mas nada disso é condição sine qua non para Deus te abençoar. No meio de uma crise onde havia fome, e fome de tal demanda, de tal dimensão, que a Bíblia diz que as mulheres estavam tão desesperadas pela fome, que elas estavam matando as suas crianças, os seus filhos, os seus bebês,
para cozinhar e comer. Uma viúva na porta de uma cidade que sequer era uma cidade de Israel, a cidade de Sarepta, ela encontra um profeta que veio da terra de Israel, comandado por Deus para ir à porta daquela cidade. Ele vê aquela mulher e ele pergunta para ela: escuta aqui, minha senhora, o que você tem aí? Ela disse: olha, não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estou catando uns gravetos para fazer uma fogueirinha, cozinhar um bolo para o meu filho, para mim, a gente vai partir aquilo ali à metade, vamos comer e depois vamos sentar num canto para esperar a morte chegar. E o profeta diz: não, vai lá e faz esse bolo primeiro para mim. Ela, pela fé, não existe outra razão para aquela mulher ter acreditado naquela palavra. Ela, pela fé, aceitou a palavra, fez o bolo, deu para o profeta, e a Bíblia diz que na casa dela, no mundo estava havendo morte, desgraça, fome, miséria, mas na casa dela não faltou, durante 3 anos e meio, não faltou nem a farinha, nem o azeite. Porque Deus não estava na dependência das colheitas, terminar a seca. Deus não estava no céu, andando de um lado para o outro, levantou do trono da graça para ficar andando para um lado para o outro, desfregando as mãos, e agora como é que vai ser? Como vai ser a seca? O meu povo vai morrer. Não, Deus está no controle. Por isso, o título dessa série, Fora Medo. Sai fora medo. E eu quero começar aqui lançando uma base para você, falando sobre o plano de Deus para te abençoar plenamente. Esse é o título dessa mensagem de hoje. O plano de Deus para te abençoar plenamente. Em Cristo você nasceu de novo. Em Cristo você se tornou uma nova criatura. A Bíblia diz lá em Efésios que você e eu estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Ou seja, você foi separado das trevas para a luz. Você foi separado do mundo para Deus. Alguém aí diga amém a isso. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, Ele está no controle da minha vida. Aleluia! Gente, esse Deus que te salvou das garras do pai da miséria. Quem é o pai da miséria? Exatamente. Deus te salvou das garras do pai da miséria, daquele que é o pai do fracasso e da morte, e estabeleceu um plano em Cristo. Um plano que foi estabelecido por Deus em Cristo para te fazer prosperar em todas as coisas. Em todas as coisas. O conselho bíblico é muito claro. Como já dizia o outro, a regra é clara. Não andem ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai Celeste sabe de tudo o que vocês necessitam. Será que vocês não sabem? Os pardais não semeiam, não colhem, e Deus os sustenta. Será que vocês não sabem que vocês valem muito mais do que um bando de pardais? Deus valoriza você, e Ele quer te fazer prosperar em todas as coisas. Então eu tenho alguns pontos aqui, que eu quero relembrar você. Não é nada talvez de novidade para você, mas você precisa ser relembrado dessas realidades da palavra. Você precisa ser lembrado disso. E na verdade, quando eu estou falando para você a respeito desses pontos aqui, a minha esperança, ou a minha convicção, algo dentro de mim, é que você se torne um replicador dessa palavra. Não somente um receptor dessa palavra, mas alguém que replica essa palavra, que leva essa palavra adiante. Entenda o seguinte: os pregadores da lei estão aí replicando aquilo que eles ouvem, mandando bomba para cima do povo. Nós precisamos ser replicadores da palavra da fé e da graça. Nós não podemos nos calar, nos encolher num canto e deixar o legalismo graçar, fazer espaço, ganhar as ruas. A palavra da graça e da fé precisa ganhar as ruas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Essa é a mensagem dos últimos dias antes da vinda de Jesus. Essa é a mensagem dos últimos dias. Deus tem trazido para alguns pastores, para alguns pregadores, em algumas igrejas ao redor do planeta, um entendimento, uma revelação daquilo que Paulo entendeu e recebeu como revelação, e que tardiamente depois Pedro, Tiago, João também receberam a revelação da genuína, verdadeira, pura e descontaminada graça do Senhor Jesus. E nós precisamos ser carreadores dessa mensagem. Entenda o seguinte:
Você já reparou que vira e mexe, seja no nosso site, seja no culto, seja onde for, a gente está sempre batendo nessa tecla. Você precisa ser parte de um grupo de conexão. Você precisa ser parte de um grupo de conexão. Você precisa ser parte de um grupo de conexão. Por que a gente fala isso? Porque você precisa ser não simplesmente um mero assistente, mas você tem que ser protagonista da história de Jesus. Você não pode ser simplesmente alguém. Presta sua atenção numa coisa. Um dos shows mais vistos, revistos, admirados e considerados um dos melhores shows da história foi a apresentação de um conjunto no Rock in Rio, um conjunto chamado Queen, cujo vocalista era um homem chamado Freddie Mercury. Você tem ideia de por que esse show, que foi um repeteco, depois ele foi repetido numa campanha mundial, até tinha aquela música, We are the world, we are the people. Eles fizeram esse mesmo show num estádio na Inglaterra. Você sabe por que esse show é considerado até hoje um dos melhores shows de toda a história? Você sabe por quê? Alguém tem ideia? Não? Vou dizer para você por quê. Freddie Mercury pega o microfone e, de repente, não sei se de propósito, sem querer, se intuitivamente, ele simplesmente convida o pessoal a cantar junto com ele. Yeah! Oh! Eh! Eh! Oh! Yeah! Você sabe por que esse show é considerado um dos melhores shows do mundo? Porque a plateia deixou de ser plateia e passou a ser participante do show. Quando a plateia deixa de ser simplesmente alguém que assiste, mas alguém que participa, cara, eu sou parte disso, eu cantei com o Freddie Mercury, fiz coro com ele. Você assistiu esse show? Não fui, perdeu, já era, acabou, o cara morreu, não tem mais oportunidade agora, só com fregalho lá na Nova. Gente, você precisa deixar de ser um mero ouvinte, um mero assistente. Por isso o convite bíblico, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Alguém que faz parte do show. Amém, gente? Primeiro ponto que você precisa se lembrar, para botar um medo para correr. Em Cristo, você é incondicionalmente, profundamente amado. Levante uma das suas mãos e diga isso, em Cristo. Eu sou incondicionalmente, profundamente amado ou amada. Entender que Deus te ama não é tão difícil. Mas entender que Ele te ama incondicionalmente é o ponto-chave e é onde as pessoas têm maior dificuldade de compreensão. Quando você diz para alguém, Deus te ama, a pessoa ouve e até concorda. Mas quando você diz, Deus te ama incondicionalmente, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe da minha história. Você não sabe o que eu já aprontei. Você não sabe o que eu já fiz. Eu acredito que Deus me ama, mas Ele deve ter alguma coisinha contra mim. Ele deve ter alguma coisa me esperando em alguma esquina para eu pagar por aquilo que eu fiz. Mas a Bíblia diz que no momento em que você entende que Ele te ama incondicionalmente e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele pega tudo aquilo que era contra você e joga nas profundezas abissais do mar, para que ninguém veja, onde não há um pingo de luz, para que ninguém, nem mesmo o diabo, possa ver. E Ele mesmo diz, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Jamais me lembrarei. João capítulo 3, os versículos 16 e 17, diz assim, porque Deus amou o mundo. Você sabe quem é que disse isso aqui? Você sabe quem é que está falando isso aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi João. Quem disse isso aqui foi Jesus. Em algumas Bíblias, as palavras de Jesus vêm em vermelho. Pegue uma Bíblia dessa e você vai ver que essa frase está em vermelho. Porque Jesus, conversando com Nicodemos, entre outras coisas, ele disse, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João não disse, Deus emprestou por um tempo o seu Filho amado, para que todo judeu, para que todo religioso, para que todo o católico, para que todo o espírita, para que todo o evangélico, não, para que todo aquele que nele crê. Isso fala de um amor incondicional. Deus não colocou uma condição para aquele que é judeu, para aquele que não é judeu, para aquele que é grego. Não, para todo aquele que nele crê. O bandido, o traficante, a dona de casa, o empresário, todo aquele que nele crê. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso fala de um amor incondicional. Isso aqui não está falando de uma peneira, porque Deus amou certas pessoas de tal maneira que ele veio para que alguns ele separe para um lado, outros para o outro. Esses aqui são salvos, esses aqui vão arder no inferno. Não, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo, porque ele amou incondicionalmente. Amém, gente? Segunda coisa, para Deus você é valioso, precioso e significativo. Nunca mais na sua vida abra sua boca para dizer, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Nunca mais abra sua boca para dizer isso. Porque teve alguém que viu em você tanto valor, que achou que valia a pena morrer numa cruz para que você recebesse vida em abundância. Se você não valesse nada, esse alguém diria, olha, eu venho ao mundo, me manifesto em forma de carne, prego a palavra, mas morrer por essas pessoas, aí já é demais. Não, ele viu tanto valor em você, tanto valor, nunca mais aceite aquela oração. Senhor, tu sabes, somos vermes, somos nada, somos pó. Nunca mais aceite esse tipo de oração, nunca diga amém para essa oração. Eu já ouvi gente orando assim, vamos orar, Senhor, somos vermes. Eu assim, eu não, Jesus. Senhor, não somos nada. Eu não, Jesus. Baixinho, claro, não estou dizendo isso para a pessoa ouvir, né? Mas não aceite nunca mais esse tipo de coisa, porque isso é pegar a obra de Jesus e jogar no lixo. Você foi amado, profundamente amado, porque Deus viu um valor em você que ninguém mais via, nem você mesmo. Nem você, quando você olha no espelho e você vê os seus erros, suas falhas, seus problemas, suas deficiências, e você chega a sentir vontade de chorar por causa de tanta coisa ruim que você vê em você, Deus olha para você e te diz, mas eu te amo, eu te valorizo, eu quero transformar a sua vida na vida do meu próprio Filho amado. Ele é a forma, você é a massa. Eu quero te colocar dentro dessa forma, para que você seja como Ele é, porque a Bíblia diz que segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Esse slide, ele mostra para nós um desenho de como eram as vestes do sumo sacerdote. A gente já fez aqui há algum tempo atrás, aqui não, lá no MAP ainda, há muito tempo atrás, nós temos uma série de pregações falando sobre as vestes do sacerdote, o que essas vestes têm a ver com Jesus, com a igreja, e eu botei o pastor Jorge Daltro vestido de sumo sacerdote. A gente mandou confeccionar uma roupa do sumo sacerdote, que eu não sei nem onde está. Você sabe onde é que está essa roupa, Jorge? Não sabe não? Vai procurar, porque nós vamos pregar essa série de novo, e nós vamos arrumar. A Neiva sabe onde está, aleluia. Eu vou pregar essa série novamente. Eu vou trazer aqui alguém, não necessariamente o pastor Jorge, ele já pagou o mico dele, vou escalar uma outra pessoa. Pastor Ivan, de repente é a bola da vez. Mas esse desenho aqui mostra as vestes do sumo sacerdote. E uma das coisas que compunha as vestes do sumo sacerdote era aquele peitoral. Um peitoral com 12 pedras preciosas. Ali tinha diamante, rubi, esmeralda, só pedra preciosa. E Deus deu uma instrução para Moisés. Moisés, quando você pegar para confeccionar esse peitoral, essas pedras, você vai escrever em cada pedra o nome de uma das tribos de Israel. Rúben, Dan, Gade, Naftali. Você vai escrever o nome de cada tribo, de uma tribo, em cada uma das pedras.
Mas você não vai escrever de qualquer maneira. Não é com lápis, não é com hidrocor, não é com caneta Bic. Você vai mandar os artesãos lapidarem o nome de cada tribo em cada pedra. De modo que, ainda que alguém queira apagar, não tem como. Porque vai estar em baixo relevo. Está lá na pedra. Está esculpido na pedra. Isso significa o seguinte: em primeiro lugar, esse peitoral ficava exatamente no peito. Peito na Bíblia tem o significado do amor incondicional de Deus. Fala sobre o amor incondicional de Deus, é o lugar do coração. E é onde ficava, o peitoral não ficava nos pés, não ficava na barriga, no peito. Mostrando o amor incondicional de Deus pelo seu povo. E da mesma forma que esse nome de cada tribo está gravado em baixo relevo, esculpido em cada pedra, o teu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar esse nome de lá. Ninguém. Eu sei que há igrejas que têm essa doutrina, a doutrina da caneta e da borracha. Você aceitou Jesus. Jesus vai lá e escreve o seu nome no livro da vida. Aí você pisou na bola, vem o anjo da borracha e apaga. Aí você confessa os seus pecados. O anjo da caneta vem e escreve de novo. Aí você pisou na bola novamente e vem o anjo da borracha, apaga. E é um escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Se você deu azar de morrer no dia que o anjo apagou, que azar! Era 50% de chance. Eu morri justo no dia que o anjo apagou. No dia seguinte pode ser que o anjo da caneta chegasse lá e botasse o nome de novo. Presta atenção como é o livro da vida. Deixa eu explicar para você o que é o livro da vida. O livro da vida é um livro que tem o nome de todo ser humano que já nasceu e que ainda vai nascer. Deus não fica escrevendo e apagando. Ele botou o nome de cada ser humano que já passou pela face da terra e que ainda passará, incluindo o meu e o seu, no livro da vida. Se a pessoa chegar no último suspiro de vida, sem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é a única possibilidade do anjo da borracha ir lá e tirar o nome. Na verdade, o nome no livro da vida não é escrito, ele só pode ser apagado. Porque escrito ele já está. O anjo não fica apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo. Não, o teu nome já está lá. E como você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, esse nome agora não está escrito, ele está esculpido. Não pode ser removido, não pode ser tirado. Lá em João, Jesus disse: o meu Pai, aquilo que o meu Pai me entregou, de modo algum, ninguém tirará das minhas mãos. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço cada uma delas. E ninguém pode tirá-las de mim. Aquilo que o meu Pai me entregou, ninguém tira. Então, você precisa entender que para Deus você é valioso, como uma dessas pedras no peitoral do sumo sacerdote. Para Deus você é um diamante. Para Deus você é um rubi. Para Deus você é uma safira. Para Deus você é algo precioso demais e não uma coisa qualquer. Em terceiro lugar, em Cristo você tem, você possui, você não possuirá, você já tem o favor de Deus. Gente, embora na vida nós possamos passar por lutas e tribulações, Deus jamais, nunca, jamais provoca o mal na vida de ninguém. Por quê? Porque a natureza de Deus é essa. Deus é bom. Você pode repetir comigo essas 3 palavras? Deus é bom. Essa é a natureza dele. Deus não consegue odiar. Por que Deus não consegue nos odiar? Porque Deus é amor. Ah, mas Deus odeia. Odeia o quê? Pecado. Ele não odeia você, não odeia a mim. Nós somos alvo do amor de Deus. Não há um versículo na Bíblia que diga que Deus odeia algum ser humano, ou que já odiou algum ser humano. Deus jamais provoca o mal na vida de ninguém. João, no capítulo 1, no versículo 16, diz simplesmente o seguinte: porque todos nós, você pode dizer para as pessoas que estão ao seu lado, na sua direita, na sua esquerda, à frente, atrás, todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Qual é a definição de graça? Graça é favor,
imerecido. Então o que Deus está dizendo para nós? Todos nós temos recebido da sua plenitude e favor imerecido e mais favor imerecido. E quando a gente pensa que a gente não merece, vem mais favor imerecido. E quando a gente pensa que acabou, vem mais favor imerecido, porque é graça sobre graça. Graça sobre graça. Aleluia! Deus não cessa de derramar, a graça de Deus não cessa. Jamais, não para, jamais. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, Tiago diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não tem essa de Deus hoje acordar mal-humorado e dizer: agora ele aprontou demais. Hoje eu não estou para brincadeira. Agora eu vou mandar raio, trovão, maldição, problema, luta e dores. Não, em Deus não há variação ou sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E quando ele olha para você, ele vê uma pessoa favorecida. Aleluia! Alguém que é favorecido. Quarto ponto, em Cristo você é plenamente aceito. Em Cristo você é plenamente aceito. Deus te ama e Ele te aceita do jeito que você é. Em algumas igrejas, certos ensinamentos acabam deixando implícito para nós que Deus, Ele até nos ama, mas só nos amará para valer, só nos aceitará para valer, no dia que nós entrarmos na forma. Que forma? Da denominação. Quando nós aceitarmos o que a denominação diz, provoca até uns desesperos desse. No dia que a gente entrar na forma da denominação e parar de usar jeans para usar terno para vir ao culto e gravata, então nós seremos aceitos. No dia em que nós deixarmos de fazer isso ou aquilo, então nós seremos aceitos. Mas nós seremos aceitos pelos homens, porque estamos fazendo aquilo que agrada a homens, mas importa antes agradar a Deus. E Deus não te aceita porque você usa terno e gravata, ou porque você tem a linguagem da denominação. Você, quando chegava na igreja, você falava: e aí, beleza, tudo bem? Tá na boa aí? Você falava com gíria, você falava tranquilo, relaxado, carioca. Tu falava com sotaque de carioca. E aí, meu irmão? Ontem conheci sua tia. Mas aí a denominação quer te botar numa forma, para você não dizer mais: e aí, meu irmão, tudo bem? Para você dizer: a paz do Senhor. Você não pergunta mais: e aí, tudo bem? Você muda até a voz, o tom da voz muda. Antes era: e aí, beleza? Agora: e aí, meu querido? E o cara às vezes quer fazer umas pegadinhas. Essa pegadinha sem graça. E aí, meu irmão, está firme como as muralhas de Jericó? Aí o cara: sim, irmão, eu estou firme. Cuidado que as muralhas caíram. Deus te ama e te aceita como você é. Deus te ama e te aceita como você é. Ele só não se acomoda e deixa tudo do jeito que está. Ele opera para que você seja cada dia mais semelhante a Jesus. Meu irmão, você já leu a Bíblia? Já leu? Para quem não levantou a mão, pelo menos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Já leu? Já observou Jesus nos evangelhos? Já deu uma sacada em Jesus? Já deu uma olhada em Jesus nos evangelhos? Já percebeu Jesus agindo, Jesus falando, Jesus conversando? As pessoas imaginam Jesus assim: porque o reino dos céus. Cara, Jesus era um cara bem-humorado. Jesus era um cara gente boa.
Jesus era um camarada que sentava para conversar com as pessoas e ele era normal. Jesus era um cara normal. Jesus ele não tinha essa pompa. Ao contrário, a Bíblia diz que justamente porque ele não tinha essa pompa, as pessoas olharam para ele e falaram assim, não é possível que esse cara seja o Messias. Esse camarada é o filho da Dona Maria e do seu José. Então eu não vi esse garoto aí crescendo aqui em Nazaré, brincando de pique para as outras crianças, com meus filhos. E agora o cara está dizendo que é o Messias? Mas se Jesus chegasse numa carruagem, com uma roupa brilhante, com uma coroa na cabeça, falando com um ovo na boca, meus irmãos, hoje as escrituras se cumpriram, era capaz de muita gente olhar e dizer assim, esse aí sim. Não, Jesus era um cara absolutamente normal. Absolutamente normal. As pessoas confundem as coisas e acham que nós temos que ser imagem e semelhança da denominação. Não, nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. E em Cristo você é plenamente aceito, Ele só não deixa as coisas do jeito que estão. Dá uma olhada, você quer um exemplo bíblico? Dá uma olhada na parábola do filho pródigo. Aquele pai não pensou duas vezes em abraçar aquele filho que vinha sujo de um chiqueiro, cheirando a ração de porco. A ração de porco não é ração, aquilo era naquele tempo se alimentava porco com restos, lixo. Ele vinha cheirando a lixo, ele vinha sujo, ele vinha moralmente quebrado, destruído, arruinado, ele vinha financeiramente sem nada, perdeu tudo que o pai havia dado para ele. O pai não fez um discurso para botar a moral do filho mais para baixo, o pai nem falou nada, foi lá e abraçou o filho ainda tentou fazer um discurso, pai, eu não sou digno, cala a boca, traz roupa nova, traz um anel, traz sandália, mata o cordeiro cevado, vamos fazer uma festa e um churrasco, porque esse meu filho que estava perdido foi achado. E por que esse pai falou isso para esse filho pródigo? Porque aquele filho, apesar dos seus erros, falhas e defeitos, ele era plenamente aceito por aquele pai. Em quinto lugar, em Cristo, você é plenamente justificado. Em Cristo você é plenamente justificado. Romanos capítulo 3, os versículos 21 a 24, diz assim, mas agora, right now, agora, nesse momento, presente, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aquilo que a lei desejava, almejava alcançar, não alcançou, mas testemunhou, viu, observou, como Moisés, o representante máximo da lei, não entrou na terra de Canaã, ele só viu, ele só testemunhou. Realmente a terra que mana leite e mel existe, está lá, mas não é para mim, porque eu sou da lei, e aquela terra é para quem é da graça. Aquela terra, quem vai entrar lá, é o povo que vai ser conduzido por Yeshua, Josué, que tem o mesmo nome de Yeshua, Jesus. Ele foi quem conduziu o povo para a terra de Canaã. E é Jesus quem nos conduz para a nossa Canaã presente. Aquilo que a gente vivencia nos dias de hoje. Você já está em Canaã. Entenda isso. Canaã não é uma terra onde você entra e tem anjinhos cantando, voando. Que beleza, céu azul. Não. Canaã é um lugar onde tem cidades muradas, tem inimigos armados até os dentes, mas é um lugar onde você é mais que vencedor. E cada uma dessas muralhas, pela fé, cai. Cada um desses inimigos, pela fé, é derrotado. Cada um deles. Canaã é um lugar de bênção para onde Deus te conduz nos dias de hoje. A lei e os profetas só testemunharam justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu fico impressionado de ver como a igreja se fixa em Romanos 3, 23. Todos pecaram. São pregações e mais pregações sobre Romanos 3, 23. É um dos versículos mais citados, mais pregados em tudo quanto é igreja evangélica. Porque todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Está vendo, meu irmão? Você não vale nada, você não é ninguém, você é um zero à esquerda. Peraí. Se você apenas ficar focado no versículo 23,
você vai chegar num beco sem saída. O versículo 23 é o beco sem saída. O versículo 24 é Deus abrindo saída onde saída nenhuma havia. O versículo 24 teria que ser mais conhecido do que o versículo 23. Porque o versículo 24 nos dá a saída, ele diz, sendo justificados. E há uma outra versão que diz assim, sendo porém justificados. Todos ficaram carentes da glória de Deus, porém em Cristo foram justificados gratuitamente. Gratuitamente, por sua graça. Através da graça do favor merecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, isso é em Cristo. Eu fui justificado. Aleluia. Em Cristo eu fui justificado. Eu não tenho mais que ficar me justificando para Deus. Você está entendendo? Ah, Deus, eu sei que você entende. Você está tentando justificar o que já foi justificado. O que Deus espera de você não é uma justificação ou uma justificativa para o seu pecado. O que Deus espera de você em relação ao pecado é metanoia. Mudança de mente. Não adianta dizer, ah, Deus, eu pequei, mas... Aí lá vem a justificativa. A culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa foi de não sei quem, a culpa é da sociedade, a culpa do governo. Você está nessa, eu recomendo você comprar um livro que tem ali na livraria, aqui na nossa livraria, chamado Vencedor ou Vítima. Você vai ter que fazer uma escolha. O que você quer ser na vida? Vencedor ou vítima? Porque a mentalidade de vítima é essa mentalidade. O meu pai é o culpado, a minha mãe é a culpada, o meu tio é o culpado, o meu professor foi o culpado, aquele meu vizinho foi o culpado, a sociedade é a culpada, o governo é o culpado, todo mundo é o culpado. Isso é a mentalidade do vítima. Ah, eu não consigo promoção. Ah, mas o culpado é esse chefe, que ele me persegue só porque eu sou crente. Eu não consigo subir na vida. Por quê? Ah, mas o culpado é a estrutura da sociedade, que a sociedade tem uma estrutura que me impede de progredir. Essa é uma ótima desculpa. É uma ótima desculpa. Essa é a desculpa que estão usando agora. Tudo é culpa da estrutura. Racismo estrutural, machismo estrutural. O problema não é estrutura, coisa nenhuma. A estrutura quem faz é o próprio homem. Não existe esse problema de... A estrutura errada existe? Existe, mas o problema é a estrutura? Não, o problema é o coração do homem. Jesus disse isso. O mal procede do coração. Você pode mudar a estrutura, não muda o coração do homem, a estrutura vai voltar a corromper. A história mostra isso para nós. Dê uma olhada na história. Na União Soviética fizeram uma revolução que arrasou a estrutura anterior. Arrasou e mudou completamente a estrutura. Mudaram a estrutura e 100 milhões de pessoas morreram nesse planeta por causa dessa nova estrutura que pretendia ser melhor do que a anterior. Por quê? Porque o problema não está na estrutura, está no coração do homem. Enquanto o homem não se converte e entrega a sua vida a Jesus, pode colocar ele na estrutura que for, e aquilo que está no coração dele é o que vai se manifestar. É só esperar, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E nós precisamos entender isso. A nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, não é contra uma estrutura. A nossa luta é para que pessoas enxerguem Jesus. Você está entendendo por que o reino de Deus é a coisa mais importante? Você está entendendo isso? Porque não é uma questão de mudar uma estrutura política. Mude a estrutura política, mas deixe os homens na mesma situação que eles estavam antes, e eles vão mudar de ideologia, mas o coração vai continuar manifestando as mesmas obras. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de nós abraçarmos o reino. Em Cristo, você foi redimido. Em Cristo você foi redimido. É o 6º ponto. Em Cristo você foi redimido. Redenção na Bíblia significa que além de te perdoar por completo, Jesus também te livrou de toda a maldição. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e dizer para ela, sobre a tua vida não existe mais maldição alguma. Deixa eu botar isso bem claro para você. Igrejas que hoje, de 2000 anos para cá, não é uma coisa recente não, é uma coisa já antiga, já de mais de 2000 anos, igrejas que no tempo presente
anunciam para a igreja que existe uma possibilidade de que o problema que você tem, que a luta que você enfrenta, que não se resolve, que demora, que custa, é fruto de uma maldição, estão ensinando, pregando uma heresia. Não é com H maiúsculo, é com todas as letras maiúsculas em neon vermelho piscando. Heresia, 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 heresia. Dizer que hoje alguém no corpo de Cristo tem maldição hereditária equivale a pegar a obra de Jesus e literalmente jogá-la no lixo. Significa dizer, Jesus, aquilo que você fez na cruz do Calvário foi parcial, foi pequeno, foi mínimo, não serviu para o que devia. Agora quem resolve o meu problema sou eu, ou é o pastor, que tem unção suficiente para quebrar a maldição na minha vida. Isso é uma heresia gigante, gigante. E uma parte significativa do povo de Cristo, do povo de Deus, ainda não entendeu isso. E continuam pregando sobre isso e crendo nisso. O que equivale a jogar a obra de Jesus no lixo. É preciso que nós entendamos que a obra de Jesus foi plena, foi completa. Jesus não falou o que falou da cruz a troco de nada. Jesus na cruz ele bradou, está consumado, resolvido por completo, tetelestai, pago por inteiro, pago por completo. Jesus não te livrou de parte do problema, ele eliminou o problema. Ele varreu o problema não para debaixo do tapete, mas para o inferno. Gálatas 3, 13 e 14, nos diz, Cristo nos resgatou, é um sinônimo para redimiu. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que então, agora, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Diga isso com força. Eu sou um abençoado. Uma abençoada. Sétimo ponto. Em Cristo, você se tornou um abençoado. Você se tornou um abençoado. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Não diz aqui que nos abençoará algum dia, mas que nos tem abençoado. Não diz nos abençoou, mas que nos tem abençoado. É um presente contínuo, que se renova a cada segundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênçãos. Não com algumas, mas com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual é o motivo que alguém pode ter para se achar ainda dominado por algum tipo de maldição? Eu vou dizer para você, qual a razão disso? Chama-se falta de fé. Sem aprender sobre o que é a fé, como vem a fé, como a fé que vem é usada, como é que ela é liberada, a pessoa simplesmente, ela se torna vítima daquilo tudo que ela ouve. Então ela ouve e ela não tem critério, ela não filtra. E quando alguém diz, você tem maldição? Ah, deve ser verdade, porque eu tenho esse problema que não resolve nunca. Eu tenho esse problema aí, X, e esse problema não termina, não acaba. E quando termina um, já emenda com o outro. Ah, então é porque realmente eu tenho alguma maldição que tem que ser quebrada. Não, você só precisa aprender a exercer a sua fé. É só isso. Porque você já foi declarado justo, liberto, livre de toda maldição. E você agora precisa aprender a exercitar, a pôr em prática essa força tremenda que Deus te dá, chamada fé. Ah, pastor, eu até aprendi que eu tenho fé, mas eu já aprendi também que a minha fé é pequena. Pois é, mas com uma pequena fé, Pedro andou sobre as águas. Então não fique atribuindo, não fique dando culpa
eu tenho uma fé pequena. Não, ou você tem ou você não tem. Esse negócio de ficar dizendo que a minha fé é pequena, você não tem que ficar tentando medir a sua fé. Você tem que exercitar a fé que você tem. Acho que a minha fé é pequena, do irmão ali é grande. Para com isso. Isso é coisa de criança. Você precisa simplesmente, não importa o tamanho da fé que você tem, exercite. É pouca? Exercita, ela vai crescer. É muita? Usa, senão Deus não vai renovar. Você precisa simplesmente colocar em prática a fé que você tem. 8º ponto, em 8º lugar, em Cristo você pode viver com uma saúde sobrenatural. Em Cristo você pode viver com uma saúde sobrenatural. Gente, Isaías 53, os versículos 4 e 5, nos diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos, não diz que nós seremos, mas que nós fomos sarados. Depois em Mateus 8 é um capítulo inteiro, só falando sobre cura. Incrível, só contando testemunhos. Jesus vai, cura um leproso. Mateus 8 é o final do Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, e Jesus desce do monte, dá de cara com um leproso, cura o leproso. Depois Jesus vai adiante e encontra um centurião, o centurião conta que tem um servo que é como um filho para ele, e que Jesus podia curar, que ele cria que Jesus podia, e Jesus diz, eu vou contigo, ele diz, não precisa, basta uma palavra tua, manda uma palavra, o meu servo será curado. O servo foi curado. Jesus vai para Cafarnaum, onde ele tinha uma casa, e lá ele chega, recebe a notícia de que a sogra de Pedro estava ardendo em febre a ponto de morrer. Ele cura a sogra de Pedro. O povo das regiões em volta ouviram falar que Jesus tinha curado o leproso, que Jesus tinha curado o servo do centurião, tinha curado a sogra de Pedro, e agora vem todo mundo, e a Bíblia diz que uma multidão chegou, e Jesus curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre si. Então não é uma promessa que ficou escondida lá e esquecida no Antigo Testamento. Jesus, ele esponjou, ele tomou sobre si, ele recebeu sobre si toda a nossa enfermidade. Não há um relato de que durante o ministério de Jesus, em algum momento, ele tenha dado um espirro. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas não diz Jesus espirrou. Jesus ouviu sobre a morte de Lázaro, chorou. Jesus olhou para Jerusalém do alto, do Monte das Oliveiras, chorou. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis trazer você para debaixo, como se fosse uma galinha que arrebanha os seus pintinhos, mas você tem se recusado. E Jesus chorou, mas não diz em lugar nenhum. Então Jesus vinha muito bem, de repente uma febre, 39 graus. E Jesus deu um espirro e todo mundo já sabia, é o corona. Não há um relato de Jesus dando uma tosse, um espirro, dor de cabeça. Jesus, onde você vai ministrar hoje? Hoje em lugar nenhum, que esta enxaqueca não me deixa. Não tem relato disso. Segundo ele nós somos nesse mundo. Irmão, não significa que você é o super-homem e que nunca mais você vai ter sintoma de nada. Mas enquanto você tiver algum sintoma de alguma coisa, mesmo tomando remédio, não joga remédio fora, não toma nenhuma atitude de maluco, não, mas toma o seu remédio dizendo, o Espírito Santo está agindo no meu corpo físico para remover essa enfermidade em nome de Jesus. Quem é que vai atestar a tua cura? O próprio médico que te receitou o remédio. Não é o pastor. A maioria dos pastores não é médico, por um acaso eu sou. Mas não venha trazer para mim de exame para eu dizer para você coisa nenhuma, que eu vou cobrar a consulta. Pastor, tu trazendo esse exame aqui, só pode dar uma olhada? Não posso. R$500 a consulta. Só para olhar e dizer assim, realmente está mal. Toma. Nem todo pastor é médico. Então não leva seu exame para o pastor olhar. Se for um maluco, para de tomar remédio, você vai morrer. Você sabe que nos Estados Unidos hoje, se um pai não prestar assistência médica a um filho, ele pode ir preso. Sabe por quê? Você sabe por quê? Sabe qual é a história que originou essa lei nos Estados Unidos? Porque é uma lei meio assim maluca, né? Como é que alguém precisa botar uma lei dizendo que um pai tem que dar assistência médica para um filho? Porque, logicamente, teoricamente,
O pai ama o filho e vai fazer o possível e o impossível para que aquele filho tenha tratamento se precisar. Não é isso? Mas precisam botar numa lei. Você sabe por quê? Vou contar para você por quê. Porque há anos atrás, numa determinada família de crentes, um filho teve uma crise de apendicite. O pai levou ao hospital, não sabendo o que era. O médico examinou e falou: olha, seu filho está com uma crise de apendicite, tem que ser operado de urgência. O camarada pegou o telefone e ligou para o pastor: pastor, estou no hospital, disseram que meu filho está com apendicite e ele tem que ser operado. E o pastor disse assim: se você deixar o médico operar o seu filho, você não tem fé. O cara, em vez de tomar a palavra do médico, tomou a palavra do pastor. Não permitiu que operasse o garoto morreu. E aí criaram essa lei. Você está entendendo que teria que ser o oposto? Não poderia nunca ter sido uma família crente, evangélica, que desse margem para criar essa lei? Mas infelizmente foi por falta de sabedoria e de bom senso de um pastor. Então nós precisamos entender o seguinte: não é para você tomar uma atitude deslocada, jogar remédio fora, é para você fazer confissão de fé. E o próprio médico, não vai ser seu vizinho, não vai ser o pastor, vai ser o médico que vai olhar e vai dizer assim: cara, é melhor você parar de tomar o remédio, porque senão agora com o remédio você vai ter um piripaque. Antes, sem o remédio você ia passar mal. Agora é o remédio que vai te fazer mal, porque eu estou vendo aqui no teu exame, zerou, está tudo certo, não tem mais problema. Como eu não sei, mas que você está curado, tá. É o médico que vai te dar esse diagnóstico, é o médico que vai te dar esse parecer. Amém? Então creia, pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. 9º ponto: em Cristo você é mais que vencedor. Vou repetir: em Cristo você é mais que vencedor. Aleluia. Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, que coisas? Aí você vai pegar os versículos anteriores. Paulo fala sobre os sofrimentos do tempo presente, tentativas de nos acusar ou nos condenar, tribulação, angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem todo o inferno somado e multiplicado à 10ª potência, nem as coisas do presente, nem as do futuro, as do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! 10º ponto. Pastor, quantos tem? É uns 20. Em Cristo Jesus você é co-herdeiro. Em Cristo você é co-herdeiro com Jesus. Em Cristo você é um co-herdeiro. Efésios 3, os versículos 3 e depois o versículo 6, diz assim: pois segundo uma revelação, Paulo recebeu uma revelação, até então ninguém sabia disso, mas Paulo recebeu uma revelação e ele diz: segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente. Paulo, que mistério é esse? Tem gente na nova aliança ainda achando que Deus é um Deus de mistério. Mas o mistério acabou. O mistério estava no Antigo Testamento. Mas agora a nós foi revelado. E agora ele diz aqui: o mistério me foi dado a conhecer. E eu já escrevi para vocês resumidamente, mas ainda assim vou explicar para vocês qual era o mistério. Versículo 6. O mistério é que os gentios, aqueles que não nasceram judeus, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: isso é em Cristo. Eu tenho uma herança maravilhosa, impossível de ser esgotada, e por isso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Agora você pode gritar em alto e bom som: fora medo! Aleluia! 11º ponto: em Cristo você se tornou santo. 1 João 4, 17, a segunda parte do versículo 17, diz: pois assim como Ele é
como Jesus é, também nós somos nesse mundo. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Pergunto para você, Jesus é um pecador? Não? Então eu também não posso ser. Um pecador não é pecador por aquilo que ele faz, mas pela natureza que nele há. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos pecadores por natureza, não por obras, mas por natureza. E essa natureza mudou. A nossa natureza, a velha natureza saiu. Nós somos uma nova criatura. Cada um de nós aqui é uma nova criatura em Cristo. Pelo menos aqueles que aceitaram Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, faça isso hoje. Porque Deus quer que você saia daqui hoje nova criatura. Lavado e remido no sangue de Jesus. Liberto de toda a opressão do mal. Livre dos demônios. Livre de toda a maldição. Livre de toda a história da carochinha que vem dizer para você uma série de coisas que Deus não é. Sabendo quem Deus é, e assim como Ele é, nós somos desse mundo. 12º ponto. Em Cristo, você possui sabedoria que vem do alto. Em Cristo você possui uma sabedoria que vem do alto. 1 Coríntios 1,30 diz assim, mas vocês são dele. De quem? De Deus. Em Cristo. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, não para si mesmo, mas para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele fala de 4 coisas que Jesus tomou para nós, entregou para nós. Se você ler de trás para frente, redenção, santificação, justiça, e agora o ponto aonde as pessoas se esquecem, também sabedoria. Deus tem para você uma sabedoria sobrenatural que você não tem naturalmente. Você não tem essa sabedoria naturalmente, mas Deus, Ele te concede uma sabedoria. Sabedoria não tem a ver com inteligência, com cultura. Sabedoria tem a ver com uma inspiração. Com uma inspiração. Que muitas vezes a sabedoria do mundo é uma inspiração que se baseia num somatório de experiências. Por isso, normalmente, o jovem não é sábio, mas o velho é sábio. Mas em Cristo, mesmo sendo jovem, Deus te dá uma sabedoria que talvez mesmo com 80 anos de experiência na vida você não obteria. Porque é uma sabedoria sobrenatural. É uma sabedoria extraordinária que vem de Cristo. 13º ponto. Só para você não se assustar, são 14. Em Cristo você foi plenamente perdoado. Em Cristo você foi plenamente perdoado. Hebreus 8,12. A principal cláusula da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. A maioria das pessoas que lê esse versículo nunca se pergunta por que ele fala aqui iniquidades e pecados. Pecado e iniquidade não é a mesma coisa? Mais ou menos. O que é o pecado? No caso aqui, os pecados são as ações. Roubar, matar, mentir, isso são ações pecaminosas. Mas o que é iniquidade? Quem já leu na Bíblia aqui a parábola do juiz iníquo? Só nós 4, mas pelo menos quem sabe que existe essa parábola. A parábola do juiz iníquo diz que uma viúva vai de madrugada na porta de um juiz que era iníquo. E esse juiz, ele dizia assim, eu não respeito nem a homens nem a Deus. Eu faço o que me dá na telha. Mas essa mulher, essa viúva, tinha uma causa na justiça que esse juiz era quem tinha que julgar. Aí ela vai de madrugada na porta do homem e começa a bater. Julga a minha causa, por favor, eu preciso. E aí o juiz diz assim, eu não respeito, todo mundo sabe que eu não respeito nem a Deus nem a homens. Mas essa mulher, por causa de ficar me importunando, eita, é a guitarra, já sabia. Eu sou guitarrista, já estou sabendo que a guitarra dá esses encrenca.
Juiz iníquo. Eu não respeito nem a Deus nem a homem, mas por que essa mulher está me perturbando? Eu vou julgar logo a casa dela para ver se ela para de vir na minha casa de madrugada, para ficar pedindo para julgar a casa dela. Aí Jesus disse o seguinte: se esse juiz atendeu, sendo ele iníquo, ou seja, injusto, iniquidade é injustiça, sendo ele um juiz iníquo, atendeu essa mulher, quanto mais o Pai Celestial atenderá aos pedidos que os seus filhos lhe façam. Iniquidade é aquilo que nos faz injustos diante de Deus. Mas em Cristo nós somos justificados. Por isso ele diz agora que aquilo que nos causava injustiça, ele usaria de misericórdia, graça, para remover a iniquidade, aquilo que nos fazia injustos, e também dos nossos pecados. Ele diz: jamais, não de vez em quando, mas jamais eu me lembrarei. Jamais me lembrarei. Você foi plenamente perdoado. 14º ponto, para a gente encerrar: em Cristo você está seguro. Em Cristo você está seguro. Quando eu digo que o título dessa série é Fora Medo, é porque esse 14º ponto é de suma importância. Eu deixei ele por último, porque você precisa saber que em Cristo você está seguro. Em Cristo você está seguro. Em Cristo há segurança. João capítulo 10, versículo 27 a 30. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. O que é aquilo, o que o Pai deu a Jesus? Eu e você. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada pode. Então em Cristo você tem segurança. Jesus não deixou um recado para você. Você está comigo, eu estou contigo. Até esse limite aqui, ó. Presta atenção. Porque até aqui é o caminho contigo. Mas se você ultrapassar esse limite, você vai sozinho e eu fico. E aí você dá seu jeito. Não. Eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos, até o fim do mundo, até o fim da história. Eis que eu estou com vocês sempre. Pastor, mas só eu sei. Pode parar. Pode parar. Deus sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você fez hoje. Ele sabe o que você comeu no café da manhã. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você fez na semana passada, 20 anos atrás. Mas Ele diz que dos seus pecados, dos seus erros, Ele não vai ficar ruminando, lembrando. Ele vai sepultar isso. A Bíblia usa uma palavra, uma expressão fantástica. Eu vou lançar os pecados de vocês nas profundezas do mar. Sabe o que é a profundeza do mar? São as regiões abissais. As regiões abissais são quilômetros. É profundidade de quilômetros. Mar abaixo. Vai para dentro. Lá não entra um fóton de luz. Uma partícula de luz. É uma escuridão tão escura, tão escura, como a cor dessa cadeira onde você está sentado. Literalmente de não enxergar um palmo do que está na frente do nariz. Não se enxergam. Todos os peixes que existem nessa profundidade são cegos. Porque nem adiantava ter olho, porque não enxerga nada. Não tem como enxergar. São poucos e raros esses peixes, porque são peixes especiais, diferentes, que suportam uma pressão que nem submarino nenhum está capacitado para aguentar.
A Bíblia diz que Deus joga nessa profundidade os nossos pecados. Nem os peixes conseguem ver, nem o diabo consegue ver. Para que você e eu possamos agora estar seguros de que aquilo que Ele nos prometeu é real, é verdade. Então eu posso dizer, fora medo. Eu posso dizer, fora medo. Em Cristo eu estou seguro. O que eu quero dizer para você aqui nesse dia, onde a gente está abrindo essa série, é que você pode ter sentimentos de insegurança, de medo, mas quando você sentir, imediatamente você precisa lembrar, eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. Fora medo, fora, em Cristo eu estou seguro. Aleluia. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, vamos participar da ceia.